Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom é estar em casa. Como diz o pastor, o tempo do descanso acabou. Vamos voltar para a realidade. Peço à igreja que abra suas Bíblias em Marcos, seu capítulo 1, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 1, verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. E está escrito assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Mais uma vez. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Meu Deus, em concordância com a oração do teu servo que já foi feita aqui, eu me coloco, Senhor, na tua dependência, meu Pai. O Senhor sabe que eu de mim mesmo não tenho nada a falar com a tua igreja, mas eu vim aqui, Senhor, ser um porta-voz do Senhor para cada um que escuta aqui esta noite. Então eu te peço que o Senhor me use com sabedoria e com graça, para que eu não venha falar nada de mim, em nome de Jesus. Podeis assentar. Quem quiser dar glória, dá glória. Quem quiser dar aleluia, dá aleluia. Mas me preste a sua atenção um momento. Nós estamos aqui diante de um dos menores versículos da Bíblia. Só que, independente de ser um dos menores versículos da Bíblia, dentro deste versículo contém três figuras que envolvem fortemente a vida do crente. Aqui a Bíblia já está ensinando para a gente que pouco importa a aparência. Aqui a Bíblia já está ensinando para a gente que o que está por fora muitas das vezes não quer dizer nada. Às vezes é o que está por dentro que quer dizer. Às vezes é o conteúdo que quer nos mostrar alguma coisa. Às vezes a gente vê assim por ver por fora, a gente tem até uma ideia errada, mas é quando a gente para analisar o conteúdo das coisas, é que a gente entende o que Deus quer falar aos nossos corações. E por mais que esse versículo ele faça parte de um contexto, como eu falei, aqui tem três figuras que envolvem fortemente a vida do crente. A primeira delas, e que o versículo cita, é o Espírito. Repare que todas as vezes em que a Bíblia fala com o Espírito, com a letra E maiúscula, ela está falando do Espírito de Deus. Ela está falando do nosso Consolador. Ela está falando daquele que nos anima todos os dias. Ela está falando daquele que arde dentro do nosso coração para que nós venhamos continuar a caminhada. Então a Bíblia está falando aqui do Espírito Santo em primeira mão. Mas logo em seguida a Bíblia fala que o Espírito o impeliu. Esse o impeliu, a Bíblia está falando nada mais, nada menos do que aquele que morreu por mim e por você. O motivo de eu e você estarmos aqui hoje, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi criado, por ele foi criado todas as coisas, aquele que nos ama, o amado das nossas almas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que no pequeno versículo a Bíblia já citou duas figuras que nos envolvem fortemente. Mas a terceira figura, a qual nós acabamos de enfatizar, o deserto. O deserto é o que nós vamos debruçar esta noite. O deserto é o que nós vamos falar, o que nós vamos entender esta noite. Talvez quando eu falei a palavra, quando nós lemos a palavra deserto, talvez a sua mente já tenha se lembrado de alguma prova, de alguma circunstância, de alguma coisa que você passou, está passando, porque todas as vezes em que nós vimos a palavra deserto, a nossa mente já associa algum tipo de prova. E não está errado, porque deserto também quer dizer isso. Mas antes vamos começar a entender por partes. Deserto, quando nós falamos ele de forma geograficamente, a gente está falando de uma pequena extensão, ou melhor, uma grande extensão de areia, em que
durante o dia se faz muito calor, à noite se faz muito frio. Essa é a tradução humana da coisa. Mas quando a gente parte para a Bíblia é diferente. Quando a gente vai para dentro da Bíblia, deserto quer dizer muita coisa. Deserto é lugar de prova, deserto é lugar de tentação, deserto é lugar onde crente passa necessidade, mas também deserto é lugar de socorro, deserto é lugar da voz de Deus bradar no nosso coração, deserto também é lugar de Deus falar conosco. E se tem uma coisa que eu posso te afirmar essa noite, é que deserto não é lugar de crente morrer. Então eu não sei que deserto é que você está passando aqui esta noite, mas eu te posso afirmar que não é aí que você vai parar, que não é aí que você vai morrer, que não é aí que você vai retroceder, porque Deus me mandou vir aqui hoje para te dar uma palavra de esperança. Aleluia. Então, como eu falei, todas as vezes que a gente ouve a palavra deserto, a gente associa algo ruim. A verdade é essa. A gente associa uma prova. E até mesmo nessa passagem aqui, a palavra deserto, ela não é colocada de uma forma benéfica, se assim possamos dizer. Mas na direção do nosso amigo Espírito Santo, eu vim trazer uma palavra que tem por título As Coisas Boas de um Deserto. Repita bem comigo: as coisas boas de um deserto. Porque deserto não é só lugar de prova, deserto não é só lugar de tentação. Se a gente for para o livro de Gênesis, a partir do capítulo 21 e o verso 8 em diante, a Bíblia nos diz que no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu um banquete muito grande. Quem sabe no coração de Abraão ali era algo esplêndido que estava acontecendo, e realmente era. E ele quis comemorar. E no momento ali da comemoração, Sara olha para Agar e Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, e diz assim, chama ele de canto com quem sabe, fala assim: olha, manda a moça embora e o teu outro filho, porque os dois não vai ficar aqui para herdar nada. E imagine você, Abraão comemorando algo que está acontecendo ali, uma festividade, e Sara dá uma palavra dessa. O semblante, a Bíblia bem diz, o semblante de Abraão na hora cai, porque ela está pedindo nada mais, nada menos que ele mande o primeiro filho dele embora. E ali, quem sabe, Abraão entra até em conflito consigo mesmo. Mas Deus, ele intervém na situação. Agora veja que engraçado, Deus, ele não intervém para dizer que não era para ele fazer isso. Deus intervém para dizer que era para ele fazer isso. Mas todas as vezes que Deus, ele intervém numa coisa, todas as vezes que Deus coloca a mão dele em algo, algo vai acontecer. Então eu já quero te dizer uma coisa, assim, Deus disse que vai colocar a mão nessa situação aí que você está pensando, nesse deserto que você está passando. Não importa o tempo que vai passar, Deus, ele vai intervir, Deus, ele vai entrar em cena, Deus, ele vai fazer o que ele te prometeu. E a Bíblia diz que Deus confirma o que Sara falou a Abraão. E Abraão tem que tomar essa decisão. Chega no outro dia, Abraão pega o menino, pega a Agar, pega um odre de água, pega um pão, e a Bíblia diz que Agar sai com Ismael errante pelo deserto. Quem está errante, irmão, não tem direção. Quem está errante não sabe para onde ir. Quem está errante está como um louco, sem saber o que fazer da vida, sem saber para onde ir, sem saber de nada. É assim que uma pessoa errante está. É assim que Agar estava naquele momento. E a Bíblia diz que em um determinado momento, os suprimentos que Abraão deu para Agar acabam.
E aí, quem sabe, naquele momento ali, começa a necessidade. Porque a necessidade assim, ela vem no momento em que menos esperamos. E aí a Bíblia diz que Sara, Agar, ela deixa Ismael num canto e fica numa distância como de um tiro de flecha. Agora permita-me dizer uma coisa para vocês, uma curiosidade. Eu já gosto de curiosidade bíblica. Primeiramente que Sara, ela não pediu para estar vivendo essa situação. Porque se a gente retroceder um pouquinho a história aqui, não foi ideia de Agar se deitar com Abraão. Essa foi uma ideia que a própria Sara teve. Então Agar aqui não tem culpa do que está acontecendo. E quem dirás Ismael? Porque em nenhum momento a gente vê Ismael pedindo para nascer. Em nenhum momento a gente vê Ismael dizendo que quer nascer. Ismael, na verdade, é fruto de um erro de Sara e de Abraão. Porque se lembramos bem, o anjo apareceu, não foi para Agar, foi para Sara e para Abraão. Agar não sabe o propósito, Agar não sabe de nada. E para a gente entender ainda melhor, Agar está cumprindo uma ordem. Por quê? Porque ela é serva, e serva faz o que o Senhor manda. Então a situação para Agar aqui é complicada. Ela está num lugar em que ela não pediu para estar, que é o deserto. Eu não sei se alguém aqui entendeu. Tem deserto que a gente vai que não foi a gente que pediu para ir. Tem deserto que a gente vai não é porque a gente pecou. Tem deserto que a gente vai não é porque ninguém errou. Mas se lembra que lá atrás eu falei que Deus interviu na situação? Então se eu não estou em pecado, eu não errei e estou no deserto, tem alguma coisa de Deus para eu viver aqui. Eu não estou aqui por um acaso. Eu não estou aqui por mera coincidência. Tem alguma coisa de Deus para eu viver nesse deserto. Tem alguma coisa de Deus que vai acontecer na minha vida. E assim acontece. Agora, permita-me chamar a atenção para Ismael. O menino é novo ainda. O menino está ali no deserto, inocente, coitado. E olha o que acontece. Por mais que Ismael não fosse o filho da promessa, havia uma promessa de Deus sobre a vida de Ismael. Então ele não está no deserto à toa. Tem uma promessa de Deus na vida de Ismael. Agora, como diz o meu pastor, com cuidado, cutuca esse crente aí e pergunta se ele lembra da promessa de Deus para a vida dele. Você ainda se lembra do que Deus prometeu para você? Você ainda se lembra do que Deus disse que vai fazer na sua vida? Ou você já se esqueceu só porque está no deserto? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa de Deus vindo aí para a tua vida. Porque esse deserto não é à toa. Esse deserto ele tem propósito. Esse deserto ele tem objetivo. Deus não vai colocar ninguém à toa no deserto por simplesmente querer. Tem propósito de Deus nessa luta que tu está vivendo. E aí acontece. Agar se afasta. Só que a Bíblia, ela nos dá alguns detalhes que, se a gente não estiver atento, a gente não entende o que a Bíblia quer dizer. Agar era mãe de Ismael. E eu acabei de falar que o menino está no deserto inocentemente.
Então, na teoria, Agar não era para estar afastada de Ismael, porque Agar é mãe de Ismael. Agar está afastada, Ismael naquele momento está sozinho. Por quê? Porque existe deserto que é só a gente mesmo. Não tem mãe, não tem pai, não tem pastor, não tem pastora, não tem ninguém, é só nós e Deus. E cá para nós, até mesmo no afastamento de Agar tem uma lição. Por que, Eduardo? Porque se Agar não se afasta, Ismael não chora. E se Ismael não chora, Deus não ouve o choro do menino. Deus está ouvindo o choro de gente aqui esta noite. Deus está contemplando as orações de gente aqui esta noite. Não pense que o seu choro, que as suas lágrimas têm sido em vão. Deus, Ele está contemplando tudo isso aí que tu está vivendo. Deus está vendo tudo isso aí que tu está passando. Mas sabe o que me chama a atenção e desceu aqui agora? É que mesmo assim você não desiste. Mesmo assim você está glorificando. Mesmo assim você está enaltecendo o nome de Jesus. Então continua nessa tua força, porque tem coisa de Deus aí para vir para a tua vida. Lá na Labadagaço. Aleluia. Agar está afastada. Agar está afastada. Ismael está chorando. E aí a Bíblia diz: e ouviu Deus o choro do menino. E ouviu Deus o choro do menino. Deus ouve o choro do menino. E o que é que acontece depois que Deus ouve o choro do menino? A Bíblia diz que o anjo do Senhor brada a Agar e diz: Agar, o que é que tu tem? E Agar responde: meu Deus, eu não quero ver o menino morrer. E a Bíblia diz: e Deus abriu o olho de Agar, e na frente de Agar tinha um poço. Eduardo, o que é que tu quer dizer? Eu quero dizer que deserto também é lugar de socorro de Deus para a tua vida. Eu quero dizer que deserto também é lugar de providência divina para a tua vida. Ela não estava cega, ela estava enxergando perfeitamente bem. Eu não sei se você entendeu, mas Deus vai criar milagres que às vezes você nem vai ter noção. Quando vai ver, Ele já está na sua frente, porque está tudo preparado. Aleluia. Deserto não é só lugar de tribulação, deserto também é lugar de socorro. Deus enviou o socorro. E a Bíblia diz que ali mesmo no deserto, Ismael cresceu, formou família e foi uma grande nação, conforme o Senhor tinha falado a Abraão. Da mesma sorte, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, logo no seu primeiro capítulo, a Bíblia nos fala a respeito do nascimento de João Batista. A Bíblia diz que o anjo aparece a Zacarias. Zacarias vai ser pai de um menino. E ele vai ser o predecessor do mestre. Ele vai ser a voz que clama no deserto. Ele vai abrir os caminhos para alguém que é maior que ele. A missão é grande. E aí naquele momento acontece toda aquela coisa que a gente já sabe. Zacarias perde a voz. Maria, mãe de Jesus, vem ao encontro de Maria e Isabel. Dentro da barriga João já é batizado. E tudo mais. Só que no versículo 80 do capítulo 1 de Lucas, a Bíblia diz que João
A Bíblia, na verdade, se refere a João como o menino, mas a gente sabe o que é João. Que João crescia e se robustecia, ou seja, se fortalecia em espírito. Mas o detalhe está onde João estava: no deserto. João está no deserto, mas está crescendo. João está no deserto, mas está se fortalecendo. Mas detalhe, se fortalecendo no espírito. Eu não sei se você está entendendo esse mistério, mas se você está no deserto, você não está nem vendo o crescimento que Deus está te dando. Você não está nem entendendo que aí no deserto Deus está te fortalecendo espiritualmente. É aí no deserto que Deus está fazendo tu enxergar as coisas. É aí no deserto que Deus está te dando discernimento espiritual. É aí no deserto que Deus está revelando os mistérios deles para você. E um detalhe interessante é que a Bíblia diz que João ficou ali, no deserto, aguardando o tempo para ser revelado para Israel. Deserto tem tempo determinado por Deus. Nenhum deserto ele é eterno. Nenhum deserto ele dura para sempre. Nenhum deserto ele vai prolongar por muitos dias. E talvez você está falando: meu Deus, está demorando demais. Meu Pai, eu não estou aguentando mais esse sofrimento. Meu Deus, eu não estou aguentando mais essa luta, essa peleja. E Deus está dizendo: eu estou fazendo é tu crescer aqui nesse meio. Eu estou fazendo é tu se levantar. Eu estou fazendo é tu se fortalecer. E olha, tem tempo determinado para essa prova passar. Não é eterno. Não, eterno é só o nosso Deus. Deus já gravou a data para isso tudo terminar. E no final ele vai olhar para você e vai dizer assim: ó, tá vendo como valeu a pena? Tá vendo? Em nenhum momento eu te abandonei. Em todo o tempo eu estou contigo. Em todo o tempo eu estou te fortalecendo. Porque eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Você não está sozinho. Por quê? Porque deserto também é lugar de direção de Deus para a tua vida. Aleluia. Ei, diferente de Agar, Deus ele está te dando direção. Você não vai sair errante não. Em um determinado momento pode até ser que você falou: meu Deus, eu não sei para onde é que eu vou. Meu Deus, eu não sei para onde eu ir. Meu Deus, e agora? Ei, fica tranquilo. Deus ele está à frente de tudo. Deus ele vai te dar a direção. Lá em Êxodo, seu versículo 13 ou 16, falhou a memória agora, mas a partir do verso 17, a Bíblia diz que Deus tira o povo do Egito. E quando Deus tira o povo do Egito, se apresenta ali dois caminhos. O caminho mais curto, pela terra dos filisteus, e o caminho mais longo, mediante ao deserto, próximo ao Mar Vermelho. E a Bíblia, ela é bem clara em dizer que Deus, ele manda o povo pelo caminho mais longo, pelo caminho do deserto. Agora vai estreitar um pouquinho. Por que Deus manda o povo pelo caminho mais longo? Porque Deus não trabalha com atalho. Deus ele não trabalha dando um jeitinho brasileiro como a gente gosta de fazer. Deus ele pode até ter pressa em agir, mas ele não pula processo.
Deus, Ele não pula, por quê? Porque é princípio dEle. E Ele não pula porque está escrito na sua palavra. Ele zela ainda mais do que o seu nome. Com Deus não tem atalho. Então, por mais que seja difícil te dizer, é isso aí mesmo que tu está vivendo. É isso aí mesmo que tu está vivendo. Mas entenda que você tem que passar por isso. Por quê? Por que tem que passar pelo deserto? Porque lá na frente tem uma terra prometida. E se você não passar pelas coisas aqui no caminho mais longo, quando chegar lá, você lembra do que viveu cá atrás. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o que você viveu cá atrás não serve para você. O que você viveu em outro tempo não serve para o seu futuro. Porque no futuro Deus tem coisas novas para fazer. No futuro Deus tem que revelar os planos dele para a sua vida. Deus, Ele não vai trazer um plano antigo para o teu futuro. O passado já passou. O presente a gente vive. E o futuro a Deus pertence. Então Deus conduz o povo ao caminho mais longo, Érica. O caminho que é necessário passar. Mas veja que coisa interessante. Por mais que Deus, Ele leve a gente pelo lugar mais longo, a Bíblia diz que em nenhum momento o povo de Israel andou vagamente. A Bíblia diz que durante o dia era uma coluna de fumaça. Durante a noite era uma coluna de fogo. Durante o dia era uma coluna de fumaça. Durante a noite era a coluna de fogo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não dá nó em pingo d'água. Deus, Ele tem certeza daquilo que Ele está falando. Então, se Ele está te conduzindo por um caminho que na lógica humana não faz sentido, mas mesmo assim você vá. Por quê? Porque se é o caminho que Deus separou para você, a única opção que você tem é trilhar este caminho. Ainda que as circunstâncias provem o contrário. Ainda que você diga assim: meu Deus, para que eu vou passar por aqui? Por aqui é mais perto, por aqui é mais de boa, é mais tranquilo. Mas Deus está dizendo: ei, eu não trabalho com atalho, eu não trabalho com corta de caminho, eu trabalho com o caminho mais longo. Porque é no caminho mais longo que eu preparo, é no caminho mais longo que eu fortaleço, é no caminho mais longo que eu dou manjar, é no caminho mais longo que eu faço descer cordonice do céu, é no caminho mais longo que tem coisa de Deus para a tua vida. Não tenta ir pelo caminho mais fácil, não. Continua andando. E por mais que o caminho ele pareça difícil, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele não abre mão de você, não. Você pode até estar se sentindo sozinho, mas o Senhor é contigo. E em um momento pode até parecer que você está na mesma situação que Agar. Mas Deus, Ele vai fazer você ver aquilo que os seus olhos naturais não estão enxergando. Deus, Ele vai fazer você enxergar essa nuvem que está diante de você. E você vai saber para onde ir. Você vai saber por onde andar. E aí você vai conhecer, sabe o que? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida.
você vai entender que os planos de Deus são melhores. Você vai entender que se você fosse pelo outro caminho, você não ia viver nada do que você está vivendo hoje. Porque o caminho longo é necessário para o processo, é necessário para o propósito. Deus, Ele está fazendo coisas que você não está nem vendo. E no momento da vitória, no momento do testemunho, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ter vivido. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E uma coisa interessante aqui, eu finalizo, que acho que não tenho nem mais voz também. Se a gente lembrar da passagem que a gente acabou de ler, aqui fala da passagem que Jesus vai exatamente para o deserto para ser tentado. E quando chega lá no deserto, Jesus se depara com Satanás. E logo de cara, Satanás tenta pegar Jesus pelas pernas, como a gente costuma dizer. Logo de cara, Satanás tenta pegar Jesus pela necessidade. E é assim que o inimigo tem tragado muitos hoje em dia. É pela necessidade. Mas não é necessidade de nada espiritual. Porque o que Satanás propôs para Jesus ali no deserto era algo que ia alimentar a carne, porque Jesus estava em forma carnal. Satanás não prometeu nada que fosse edificar, até porque ele não tem poder para isso, ele não pode isso. Tudo que é ao contrário a Deus é o que ele oferece. Tudo aquilo que agrada a nossa carne, ele oferece. Então aqui a gente tem que andar ligado. Porque se Satanás não liberou nem Jesus, quem dirá eu e você? A gente está no deserto, mas quando Satanás se apresentar, a gente tem que estar ligado e dar ordem para ele se retirar. Porque não é porque a gente está no deserto que a gente se esqueceu quem a gente é. Não é porque a gente está no deserto, passando por luta, passando por processo, passando por ensinamento de Deus, que a gente vai deixar Satanás brincar com a gente. Aleluia. E aí Satanás: Jesus, se tu é mesmo filho de Deus, manda vir pão aí. Tu está com fome, né? Manda vir pão aí. Aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Satanás já perdeu uma. Aí ele entendeu que Jesus usa a palavra. Por quê? Porque no deserto também é lugar de princípio. Não é porque a gente está no deserto que a gente perdeu o princípio. Não é porque a gente está no deserto que a gente se esqueceu da palavra do Senhor. Não é porque a gente está no deserto que a gente se esqueceu do que está escrito aqui. E cá para nós, só suporta o deserto quem está fundamentado na palavra. Porque se não tiver fundamentado na palavra, se não tiver fundamentado na rocha, o inimigo sopra e a gente cai. E para se levantar é difícil. Então é melhor prevenir do que remediar. E aí no segundo ato, Satanás vem e fala: olha, já que tu é bom de Bíblia, Satanás é bom de Bíblia também, viu? Pelo amor de Deus. Já que tu é bom de Bíblia, Jesus, se joga daqui de cima, porque também está escrito: e ele dará ordem aos seus anjos, para que eles venham e te sirvam. Jesus, que não é bobo nem nada, fala assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque a gente está no deserto que a gente vai ficar desacreditado. Não é porque a gente está no deserto que a gente vai perder noção das coisas.
Não é porque a gente está no deserto que a gente vai usar, deturbar da palavra do Senhor. E aí Satanás vem pro round final. Já perdeu 2. E chega para Jesus e fala assim, ó, tá bom de Bíblia mesmo. Agora Satanás tenta pegar Jesus, pelo que muitos também têm caído hoje. Pela fama, pelo dinheiro, pelo status, pelo poder. Aí Satanás leva Jesus lá no monte e fala assim, olha, se tu me adorar, tudo isso aí é teu. Aí Jesus olha assim, Satanás, some daqui, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele te curvarás. Ei, deixa eu te dizer, e o que é que acontece? Satanás, ele sai da presença de Jesus. Sabe por quê? Porque no deserto também é lugar de vitória de Deus para a tua vida. É no deserto que Deus vai te dar vitória. É no deserto que Deus vai fazer você prevalecer. Desde que você esteja fundamentado na palavra, desde que você não se esqueça dos princípios, se coloque sobre os pés, desde que você não se esqueça da palavra do Senhor. E para ser bem sincero, Jesus foi até bonzinho, porque se eu olhar e dizia, isso aí tudo é meu, não tem nada teu, tem nada teu aí. No deserto tem socorro de Deus, no deserto tem direção de Deus, no deserto tem vitória para aqueles que permanecem fiel até o fim. Deus, ele está contemplando o teu esforço para se manter na presença dele. Deus, ele está vendo diante das coisas que você tem renunciado para estar aqui diante da presença dele. E ele está dizendo, eu estou te fortalecendo, viu? Continua nessa força, continua renunciando, continua colocando para fora tudo aquilo que não me pertence, continua mantendo de pé aquilo que eu coloco no teu coração, continua colocando de pé a tua posição diante de mim, porque é quando tu se coloca de pé que eu vou te dando vitória. Porque o inimigo, ele não tem poder sobre você. O inimigo, ele não pode fazer nada contra você. Ele pode até tentar, mas ele não prevalece contra a igreja do Senhor. Porque mesmo no deserto, Deus, ele vai te dar a vitória. Feche seus olhos no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, meu Deus, eu te peço que no nome do Senhor Jesus, cada vida, cada alma que está aqui, Senhor, cada situação, cada deserto, cada prova, cada peleja, a gente viu aqui agora na tua palavra que deserto não é só lugar de coisas ruins, deserto não é só lugar de tentação, deserto não é só lugar de prova, deserto também é lugar de maná do Senhor, deserto também é lugar de vitória, deserto também é lugar de direção, deserto também é lugar de socorro. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor socorra cada vida aqui nesta noite, que mesmo, meu Pai, independente da situação, está aqui glorificando, está aqui dando glória, está aqui dando aleluia ao teu nome, Senhor. Então continua fortalecendo esse homem, continua fortalecendo essa mulher, continua fortalecendo esse jovem, Senhor, e essa luta, essa peleja, pelo poder que há no nome de Jesus, ela tem data marcada para terminar, porque deserto não é para sempre. Enquanto, meu Pai, esse deserto não passa, fortalece, 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 alarabadagaçu, fortalece, fortalece. Deus, ele está te fortalecendo, Deus, ele está te dando estrutura, Deus, ele está te dando força para tu dar glória, para tu dar aleluia, e para as tentações fugir de você, assim diz o Senhor. E quem quer nessa palavra, aplauda o nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.